Mateus e os versículos 13 e 14. Os dois caminhos. Aqui tem dois caminhos. Nós temos que decidir aonde nós queremos ficar. Aparentemente hoje tudo está igual. Nós temos que decidir aonde queremos ficar. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita, é a porta, e apertado o caminho que leva para a vida, e poucos há que a encontram. Aqui está, irmãos, uma palavra muitíssimo conhecida, mas é aquela que sempre está e precisa ficar no nosso coração. Vamos pedir, irmão, esqueçam de mim, esqueçam de tudo, esqueçam do teu dia que passou, esqueça da luta, e diz: Jesus, fala comigo hoje. Eu preciso ouvir a tua voz. Ele já tem falado com a gente aqui hoje. Todos sentiram a presença do Senhor aqui. Quem não sentiu é porque está adormecido. Você precisa sentir um choque de Deus nessa noite, para acordar dessa dormência e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Jesus querido, ajuda-nos, Senhor, na noite desse domingo, nesse dia 12 de março de 2023. Sim, Pai, nós nos reunimos aqui no Teu nome. Sabemos que Tu estás aqui, não há dúvida nenhuma. Oh Deus bendito, aleluia. Ajuda o Teu povo, orienta a Tua igreja. Espírito Santo querido, toma o meu coração, toma a minha vida, toma a minha boca, a minha língua. Sim, Pai querido, aleluia. Aleluia. Ajuda os meus irmãos, ajuda as minhas irmãs, abre os nossos ouvidos para ouvir os sinais, para ver os sinais e ouvir o toque da trombeta, Senhor, que é a Tua palavra nessa hora, Pai querido. Nós nos colocamos diante de Ti. Fala conosco, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Podem ficar sentados, irmãos. Quero agradecer ao presbítero Júnior, que veio aqui para nos atender, substituindo o nosso querido maestro Júnior, que está de férias e foi passear. Nada melhor, irmãos, uma das coisas muito lindas que uma família faz é passear com a família, em família. Faz falta na igreja, mas é necessário, irmãos. É muito necessário. Eu fico muito contente quando eu e a Esther não temos onde passear, mas mesmo indo fazer a obra do Senhor é um passeio. A gente vai conversando, o dia passa, a gente esquece uma opção de coisa, de lutas que atrapalham, né? A gente fica num ambiente diferente, e mesmo dentro do carro da gente, conversando e voltando. No sábado passado eu e ela viajamos, contei para os irmãos o testemunho, e Deus nos presenteou lá naquele lugar com um culto maravilhoso, não é? Chegamos em casa 3 horas da madrugada. Tem gente que diz: é perigoso, irmão Fernando, é perigoso, Fernando, é perigoso. Os filhos dizem, minhas irmãs dizem, e outros falam. Eu tenho 7 irmãs, e todas elas de olho na gente, né? Todas elas de olho na gente. Não faz isso, cuida de ti. Não, eu não consigo cuidar de mim. Quem cuida quem cuida de mim é Ele. Quem cuida de nós é Ele. Nós estamos nas mãos dele. Então Ele cuida da gente, não é? Então já nós vamos para a palavra, irmãos. Já estamos na palavra. O irmão Pedro Paulo e a irmã Zurilda cantaram um hino aqui sobre morte, sobre o voltar para o pó, e a alma da gente, o espírito, voltar para o seu
lugar. Isso é para quem está preparado. Ontem eu fui surpreendido, nós fomos surpreendidos lá em casa, na frente da nossa casa. Eu fui para o culto lá com os irmãos, lá no Santa Regina. Cultuei, voltei. A Esther não ficou muito bem em casa, e a gente sempre fica preocupado, não é? Quando a gente envelhece, irmãos, queira ou não, a gente se preocupa um com o outro mais do que antes. Você não tem mais aquela disposição. Às vezes a Esther entra nos cantos lá da nossa casa, lá ao redor, lá. Hoje mesmo ela disse: o que você vai fazer aí? Não me diz nada, cai aí, como é que eu vou te tirar daí? Eu não consigo te arrastar daí, não é? Quando cai lá no banheiro eu consigo, mas lá naquele buraco lá embaixo eu não vou conseguir. Lá vinha ela subir: não, eu estou segurando aqui, estou segurando lá. Tudo bem. Mas ontem à noite, irmãos, fomos no culto maravilhoso, lá no culto de Santa Regina, culto glorioso. E vocês estão vendo, irmãos, que o ambiente dos cultos está mudando. Sabe por quê? Por causa das orações que têm sido mais prolongadas na igreja. Chega esse negócio de chegar aí e dizer, e beijar banco e já se levantar. Dá uma beijada no banco e se levanta. Não, irmãos, nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor. E quando a igreja busca o Senhor, o Espírito Santo se manifesta. Ele se agrada, irmãos, quando nós dizemos para ele: olha, Espírito Santo, eu não sei fazer, mas eu estou dando lugar para tu me ajudar. E ele vem e entra em ação e ajuda a gente. Então, quando eu cheguei em casa, irmãos, a Esther logo começou a contar, e eu disse: fala uma vez, meu Deus, o que aconteceu? Não, nosso vizinho, seu João, faleceu, deu um infarto nele, faleceu agora. Era um vizinho que eu via todo dia, porque eu sento na minha varanda lá, e ele mora bem em frente do portão da nossa casa, um apartamento que tem na frente assim, ali é uma pousada e eles moram lá, moram bem na frente. Todo dia eu via, todas as manhãs ela ouve eu falando, a esposa dele, a dona Rosa, todos os dias, que a gente tinha amizade. Lá é um bairro difícil de ter amizade, um povo muito fechado, e eu tinha amizade. A Esther me disse que quando cheguei, eu estava muito preocupada, porque tinha duas ambulâncias do SAMU aí na frente, ficaram 1h30 aqui na frente. Quer dizer, eu ia ver aquilo de longe, assim, o que é? O que aconteceu com a Esther? Eu ia pensar que era lá em casa, mas era ali na frente. E quando eu cheguei, as ambulâncias já tinham ido embora, só veio o carro do funerário para levar o corpo. Agora você vê como é que é as coisas, irmãos. Hoje nós fomos ali no cemitério para ver o corpo dele, está lá o homem estava ontem bom doente. Vou deitar um pouquinho, nunca não levantou. Quando foram ver ele, já estava caindo no chão, morto. Infarto. É assim a nossa vida, irmãos. Por isso a gente precisa cuidar, irmãos. Deixa essas coisinhas pequenas, essas pedrinhas que vão te atrapalhando no caminho, vai jogando isso fora. Se tu não consegues, pede ajuda. O Senhor limpa o caminho. Você vai trilhar um caminho limpo, irmão. Um caminho limpo. Quantas vezes eu saindo para a igreja: João, vamos para a igreja, um dia eu vou contigo, vamos toda a vida, vamos para a igreja, eu estou indo para a igreja. E ele fumando o cigarrinho dele, eu muitas vezes deixo isso, mas está lá, agora. Nós temos que cuidar, irmãos, cuidar muito, porque como foi o vizinho da frente, podia ser o vizinho do outro lado da rua. O vizinho da frente, mas podia ser o outro vizinho. Se alguém dissesse: olha, uma dessas duas casas aqui vai morrer um nessa noite, e agora? O que eu ia fazer? Eu acho que eu ia pedir socorro para vocês. Não sei. Vai morrer um. Quem é? Foi ele lá. Um dia a gente vai também, um dia você vai também. Tem jovens indo embora, prematuramente estão indo embora. Então outros estão se autodestruindo, irmãos, autodestruindo. Outros deixam a igreja por nada, por coisas banais.
e se vão. Mas nós precisamos ficar firmes no Senhor. Aqui, irmãos, é o parlamento de Deus, aonde a palavra de Deus é falada. Aqui tem hora que nós pensamos em que decisão vamos tomar, ouvindo. Tem hora que nos alegramos, porque louvamos o Senhor. Tem hora que parece que fomos feridos, mas é o parlamento de Deus. Que Deus sempre use, irmãos, o parlamentar espiritual, que usa essa tribuna para poder transmitir para vocês palavras seguras. Palavras seguras, para que tu andes com segurança no caminho da vida eterna. Nós lemos aqui, irmãos, o Senhor Jesus falando no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que eu sempre chamo de uma mini Bíblia, porque nesse sermão do monte ou sermão da montanha, tem tudo ali o que nós queremos e precisamos saber sobre vida eterna. Tudo está ali. Os ensinos diários é uma cartilha divina, que se você pegar ali e entender tudo, diz assim: eu já sei, agora eu preciso me aperfeiçoar mais e mais, mas eu já sei o básico do caminho do céu. Eu já sei o básico do meu comportamento que eu devo ter caminhando para o céu. Eu já aprendi nesses 3 capítulos aqui. Jesus não precisava ter falado nisso, mas a sabedoria incomparável dele, a imutabilidade da palavra dele que não volta vazia, os pensamentos dele, o caminho dele, só ele entende realmente disso, irmãos. E ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho. Quer dizer, ele entende e sabe nos passar as lições necessárias para nós ter um comportamento digno de filhos e filhas de Deus, para nós andar por ali sem ninguém ter que apontar o dedo. Ei, você da onde é? Eles costumam perguntar: aonde você congrega? Como se igreja e denominação fosse tudo. Qual é a tua igreja? Qual é a tua igreja? O que você vai responder? A minha igreja é o Senhor Jesus, é a igreja dele. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, edificada por ele, administrada por ele, porta que ele fecha e que ele abre, não é? Aquele abre ninguém fecha, aquele fecha ninguém abre. Isto é a porta da igreja. Isto é a porta da igreja, não somente a igreja de Filadélfia, nem das outras igrejas do Apocalipse, mas a igreja do Senhor, não só as igrejas locais, as igrejas denominacionais, mas a igreja de Cristo. Ela tem que ter esse comportamento. Hoje em dia, irmãos, nesses dias maus que nós estamos vivendo, tem muitos irmãos que eles não sabem mais aonde estão congregando, porque estão decepcionados de uma tal forma que diz assim: eu não sei onde é que eu vou ficar, eu não sei mais quem é o meu pastor, porque o meu pastor está fazendo isso e aquilo, meu pastor concorda com isso e aquilo, o meu pastor abriu mão disso e tudo. Ele tem uma frase que se usava muito aí, quando começou esse alargamento do caminho, dizendo: foi liberado. Liberar o quê? Quem tem poder para liberar alguma coisa estabelecido por Deus como decreto de Deus? Você pode? Você pode? Não. Pega uma folha de papel em branco e faz lá, cruza aquela folha de papel com um desenho de um murinho, ou simplesmente um risco ou 2 riscos, assim, horizontal, e faça outro vertical, e lá naquele horizontal você faça uma portinha bem estreitinha no meio, lá, e tu considera
que aquela muralha da largura da terra, da folha, vai estar aquela folha, mas da largura da terra, e todas as multidões estão caminhando para lá, porque Jesus é bom. Jesus é bom, Jesus dá prosperidade, Jesus cura, Jesus é maravilhoso, Ele ama, Ele é amor, e todo mundo vai em busca do amor de Jesus, vai em busca de cura, vai em busca de prosperidade, que é a doutrina que mais se propaga hoje, dentro desse evangelho, que não é o evangelho da salvação. Eles vão tudo para o lado da muralha, tudo, e Jesus falou aqui tudo isso. Faça esse desenhinho para você ver uma coisa, e faça esse caminhozinho bem estreitinho, no meio da folha, que dá reto lá na portinha, e daí você pensa, por aonde que eu tenho que ir para achar a porta? Hein, André? Por aonde que eu tenho que ir para achar a porta? Pelo caminhozinho estreito, pelo risquinho estreito. Dali eu não posso sair, não posso. Agora, irmãos, Jesus dizendo aqui com clareza, ele diz sobre os dois caminhos: entrai pela porta estreita. Ele está dizendo isso, ele está orientando-nos para isso, ele está mandando: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Tem uma versão que diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, quer dizer, esforça-te, faça de tudo para tu entrar pela porta estreita, porque se tu for para o lado de lá ou para o lado de cá, tu não vais achar a porta. Não, lá nessa muralha, irmãos, é lugar de desespero, será lugar de desespero, de arrancar cabelos da cabeça e tudo, porque chegaram, a porta abriu, os que estavam no caminho foram entrando, e os que estavam batendo na muralha ficaram por ali. Entenda essa lição: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e multidões são os que entram por ela. Hoje a grande maioria, irmãos, dos que se dizem mensageiros, missionários, pastores e pastoras, há tudo por aí. Há ensinamentos para andar para o lado da muralha, de todas as vertentes possíveis de teologias ainda, usam até a teologia, assuntos teológicos distorcidos, vai para lá que você encontra Jesus, caminha naquela direção que você encontra Jesus. Não é assim. Você tem que ir pelo caminhozinho, você tem que ir. É difícil, irmãos. O profeta Isaías profetizou dizendo, como é que ele disse? Este é o caminho, anda por ele, sem te desviar para a esquerda e nem à direita. Por trás de mim, diz o profeta, eu ouvia uma voz dizendo: este é o caminho, anda por ele, sem te desviar para a esquerda e à direita, que tu vais dar exatamente na porta. Não tem erro. O Espírito Santo vai sinalizando para ti, vai dizendo para ti. Ele não é igual a esses GPS que a gente usa às vezes e deixa a gente, manda para um lugar que não é aquele lugar que a gente queria, ou de repente você está num lugar indesejável, um lugar perigoso. Não. Esse Espírito Santo, que é incomparável a qualquer tecnologia humana, ele te dirige, ele te orienta. Às vezes você diz assim: Senhor, mas eu não consigo mais subir, eu vou parar um pouco. Ele diz: aqui não é o teu descanso, levanta, come um pouco mais
tomem um pouco de água, fortalece-te, porque a tua jornada ainda é longa. Aleluia. E nessa noite você para um pouquinho nessa estação de Deus para ouvir os ensinos da bendita palavra. Que eu, irmão, e você, quando pregar, seja um profeta de Deus, aquele que profetiza a palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E nós paramos um pouquinho, reabastecemos, e parece, esse parar não é parar no caminho, irmãos. Você presta atenção nas instruções que o Senhor passa para ti, e você continua andando, os minutos da vida vai passando, o relógio de Deus nunca para, ele não é igual ao nosso, que precisa trocar de pilha, que precisa trocar disso e jogar fora e comprar um novo. Não, o relógio de Deus, o tempo de Deus, o nome dele chama-se tempo, ele é tempo. E hoje, se tu ouvir a voz dele, não endureça o teu coração, aleluia, mas te desperte para tu caminhar mais um pouco até chegar no destino final. Então, irmãos, o caminho da perdição é largo, a porta do mesmo jeito é larga, e muitos são os que muitos são os que entram por ela, porque é fácil, tudo é aceitável, tudo é legal, Nós vivemos hoje que cada dia, irmãos, não é mais surpresa, mas é vergonha. Você vê assim, que nesse chamado evangelho que nós temos aí, paralelo, esse caminho estranho, se cria cada coisa que você diz, é impossível. O homem concebeu isso, não foi ele, irmão, não foi ele, mas foi o espírito do anticristo, que já opera entre os homens, já faz muito tempo, desde os dias de João, desde os dias de Pedro. Ele que é o mentor de todas essas doutrinações, ele é o mentor disso tudo, ele tem essa fonte também maligna, e vai ensinando, e as pessoas vão ouvindo, porque quem não ouve o Senhor Jesus, ouve o diabo, não tem outra voz espiritual, não. Você vai ouvir a Cristo Jesus ressuscitado, cheio de poder e glória, ou vai ouvir Satanás condenado à morte eterna. Mas ele ainda está em poder, ele está em validade ainda, o poder dele está ainda valendo, mas já sabendo que ele é condenado, para ele não tem mais solução, e para aqueles que morreram sem Cristo também não tem mais solução. Você devia ter vindo na escola bíblica de hoje, para você aprender coisas muito importantes, coisas que para muitos são assim polêmicas. O capítulo 3, versículo 17 ao 22 de 1 Pedro, é um pouco polêmico, porque diz que o Senhor Jesus desceu ao Hades para pregar para os espíritos caídos, para aqueles que estavam em prisões, e muitos acham que Jesus foi pregar lá para ir sair de lá. Não, irmãos, Jesus foi lá para dizer para o chefe dos demônios: eu estou vivo, eu ressuscitei. Se até agora tu fazia o que querias na terra com o homem, a partir de agora eu tenho a chave do inferno e da morte na minha mão. Eu tenho a chave da morte e do inferno na minha mão. Tu não vai fazer mais do que tu queria, acabou para você. Basta o homem dar crédito à voz do Espírito Santo. O problema está com o homem, irmãos. Nós culpamos o diabo para tudo. Ele é o autor, mas nós, sabendo que ele é o autor da morte eterna, nós precisamos fugir dele. Mas as pessoas não fogem dele. Não. Aonde está
estão alguns que deveriam de estar aqui? Por que não estão aqui? Porque não querem mais ouvir o conselho de Deus. Não quer mais ouvir o conselho de Deus. Eu estou pregando para ti, estou ouvindo o conselho de Deus. Eu estou falando coisa aqui que eu nunca falei antes. Estou ouvindo o conselho de Deus. E você? Como é que está você? Quanto mais alto sobe o vigia, na torre do vigia, mais ele pensa nele mesmo. Senhor, como é que eu estou aqui? E ele diz, sobe mais um pouco. Será que eu consigo? Sobe mais um pouco. Levanta mais a tua voz. Fala mais alto. Diz mais. Aí vem as pessoas dizer, o senhor é um pastor, um pregador corajoso? Negativo, medroso. É melhor ser medroso do que ser corajoso, pensando nele. Eu sou fulano. Eu tenho coragem de dizer, não, tenha medo, tenha temor. E o Senhor vai te dando posição. O Senhor vai te levando mais alto. Glória a Jesus. E você vai tendo mais visão do mundo. Você vai olhando como é que está vivendo esse mundo. Como é que está andando. Para nós ver mais, irmãos, da plenitude ou dessa planície do mundo, nós precisamos subir um pouco mais alto. Mais alto. Mais alto. Aí nós vamos ver. Nós vimos os nossos próprios erros. Como o salmista falou no Salmo 19, Senhor, me parece que eu estou bem. Assim eu estou bem. Eu me sinto bem. Mas ele amava, e como nós devemos amar o Espírito Santo, irmãos, de uma forma ímpar, singular. Dizendo, mas se tiver alguma coisa aqui dentro de mim, Senhor, que eu não percebo, expurga isso também de mim. Tira isso também de mim. Eu não estou percebendo, Senhor, mas tem aqui dentro de mim. Então tira isso também de mim. Você não precisa dizer isso para o Senhor nessa noite, não. Eu preciso dizer para Ele, Senhor, parece que está tudo bem, parece que está tudo correto, mas se tiver alguma coisa que está, Senhor, oculta aos meus conhecimentos, que não chegou ao meu conhecimento, tira isso de mim. Chama lá, Senhor, arranca isso de mim. Eu preciso, Senhor, ser mais alvo do que a neve, ser mais branco do que a branca lã. Eu preciso, Senhor. Lava-me, expurga-me, Senhor. Lava-me com teu sangue. Se você pedir isso dessa noite, o Senhor vai fazer isso com você. E mesmo que você esteja cambaleando como um bêbado na margem do caminho estreito, querendo entrar e não consegue, tem tropeços, muitos tropeços. É o lugar onde mais se encontra tropeço, minha irmã e meu irmão, é na margem do caminho estreito. É ali na margem, bem na beiradinha. Ali você vê tropeço. Você começa a olhar o defeito, mas ele está lá, ela também, ela está caminhando naquele caminho. Não é possível. Não, eu não gosto dela, não quero nem saber, não vou entrar não, vou ficar para fora. Você está tropeçando em Jesus. E Jesus disse, bem-aventurado, porque Ele é o caminho, bem-aventurado aquele que em mim não encontrar tropeço. Não tropeça em mim, mas ele entra no caminho e começa a trilhar. Irmãos, irmãs, santos do Senhor, o Espírito Santo está aqui. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer transformar esses sentimentos que às vezes nos perturbam e a boca começa a falar.
essas amarguras que às vezes começam a crescer tanto, a raiz vai ficando grande e vai saindo da boca e começa a perturbar. É um sinal que você está tropeçando no caminho, não estás no centro do caminho. Porque quem está no centro do caminho, repito o que já falei, ele ouve uma voz atrás dele: esse é o caminho. E quando nós não estamos, ele diz: você não está andando no caminho. Eu tive uma visão, um sonho, que eu estava no caminho e o Espírito Santo usava como se fosse um chicote e batia nas minhas pernas, e dizia: entra no caminho, entra no caminho. Batia nas minhas pernas, ia para um lado, batia nas pernas com um azogue de couro cru, e ele batia, e eu sentia aquilo de Deus: é preciso andar no caminho, eu não tenho como fugir disso. Você precisa andar no caminho, meu irmão, você precisa andar no centro do caminho, minha irmã, e ele vai dar exatamente na porta estreita. Aleluia. Nesta noite, irmãos, ao encerrar esse culto, quando todos nós viermos na frente, estiver aqui na frente do altar, nós vamos dizer: Senhor, muda a minha vida, muda de uma vez por todas, Senhor, que eu não tenha mais esses atrapalhos no caminho, e que eu não seja, Senhor Jesus, atrapalho para alguém no caminho, que eu não entre e impeça alguém entrar. Irmãos, é coisa triste demais. Não entra e não deixa os outros entrar. Ande no caminho, o caminho é livre. Para aquele que tem a direção do Espírito, o caminho é plano, não tem tropeço, não tem palavra amarga para ele. Ele aceita o jugo do Senhor Jesus e ouve sempre a voz do Senhor Jesus: não larga do jugo. O meu jugo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ou vice-versa. Aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. É Ele que nos conduz por esse caminho. O que nós queremos melhor do que isso, irmãos? Não existe. Você pode, pesquise. Hoje todo mundo pesquisa, todo mundo sabe de tudo. As informações são em tempo reais de tudo. Se você vai pesquisar, a rede não vai te dizer nada. Não. Vai te dizer que tem outros caminhos, vai te mandar por outras direções, vai te apontar um pregador que não tem a unção do Espírito, não tem responsabilidade com ele mesmo. Como disse o apóstolo Paulo: que adianta eu pregar para os outros e eu ser um perdido? Que me adianta disso? Eu tenho que ser salvo para pregar a palavra, eu tenho que ser batizado no Espírito Santo para dizer para você: é maravilhoso ser batizado no Espírito Santo, é maravilhoso. Não perca isso. Nós precisamos experimentar a doçura de Deus, a doçura das promessas do Evangelho, e caminhar esse caminho com segurança. Versículo número 14, ele diz: porque estreita é a porta. Estreita é a porta. Mas por que não foi mudado isso? Por que Jesus não fez diferente? Largue a porta, você anda à vontade, Deus cuida de tudo, Deus concorda com tudo, Ele apoia tudo. Deus não vai brigar contigo, Deus é bonzinho, Deus não, Ele não castiga ninguém, não. Devia ser o contrário. Apertado é a porta que vai para o inferno, apertado é o caminho que vai para o inferno. Mas não, irmãos, é inverso. Apertado é o caminho, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos, olha só, irmãos, poucos
são os que a encontram. Porque um lugar estreito, uma portinha estreita, não é fácil encontrar. Principalmente agora, irmãos, quando há uma propaganda excessiva, quando há grandes meios, através dos próprios homens, de persuadir as pessoas ao erro, facilmente eles ganham as pessoas, porque são famosos, desde cantores, pregadores, são famosos, têm nome, e as pessoas vão muito pelo nome e a fama das pessoas. E é lamentável, irmãos, quando alguém não se conforma com o que ele é, querer ser maior, querer dizer, o céu é o limite para mim. Negativo. O céu é o limite, mas tem um caminho estreito que faz tu chegar lá. Há um caminho de renúncia que faz você chegar lá. Esse é o limite de Deus. Então hoje é fácil, irmãos, você se desviar da vontade do Senhor, por causa dessa força maligna, a apostasia, que é renegar a fé, a heresia que combate violentamente a verdade. Isso tudo se juntou. Está contra quem, irmãos? Contra a igreja. Porque no caminho do céu não há apostasia, no caminho do céu não há heresia, é o caminho da verdade, é o caminho da fé. Nós trilhamos pela fé. Se nós não tiver fé, nós não damos um passo, irmão. Nós precisamos de fé, uma fé santíssima, como falou o nosso querido Judas na sua pequena carta, uma santíssima fé. Fé é dom de Deus, uma ferramenta indispensável na nossa vida, um escudo que nos faz nos defender de todas as doutrinas malignas, venham da onde vier. Você tem o escudo da fé numa mão e a espada do Espírito na outra mão, um escudo te defendendo e uma espada ferindo o maligno. Sai da frente, porque eu vou passar. A palavra de Deus garante a minha entrada. A morte e ressurreição do Senhor Jesus garante a minha entrada. Aleluia. Nós temos, por isso, pastor Laércio, irmãos, pastor Laércio que escreveu essa lição de hoje, linda, gloriosa, que nós acabamos entendendo o porquê o Senhor desceu ao Hades ressuscitado e diz para Satanás: passa para cá a chave da morte do inferno, passa para cá, eu te venci no Calvário, você não encontrou engano em mim, agora eu sou o caminho, e vou te dizer mais, Satanás, todo o poder me foi entregue no céu e na terra. E agora, irmãos, você quer ser aliado de quem? Que aliado de quem? Nós não estamos falando aqui numa situação política, irmãos. Quando se fala esquerda, direita e centro aqui no Brasil, muitas pessoas podem entender que nós estamos aqui defendendo um movimento político. Longe de nós isso, irmãos. A igreja deve viver, irmãos, isenta dessas coisas, totalmente isenta. Nós temos um governo, e o nome dele se chama Jesus Cristo. Aleluia. Quem está firmado nele não escandaliza e nunca vai escandalizar os outros, nem vai ser escandalizado, porque ele está firmado no Senhor. Glória a Deus. Eu era muito pequenininho ainda, nessas escolas bíblicas, que vou desde criança, um índio com o pé no chão. Eu já contei isso para os irmãos, mas volto a contar, porque a gente nunca esquece. O índio que ainda trazia as marcas da floresta, tinha o seu lábio inferior furado,
né? Ele disse: hoje eu vou ensinar para vocês, um português muito arcaico, ensinar para vocês o que é o inferno e o céu. E a gente sentava embaixo de uns pés de laranjeira, que tinha pó no chão assim, e uns toquinhos de madeira cortada a machado para nós sentar em cima. E tinha meninos, tinha 2, 3 meninos brancos, e o resto todos índios. Branco que eu digo porque não eram índios, eles chamam o branco e o índio. Então eu, meu irmão e mais um menino, deve ser uns 2 ou 3, estávamos lá no meio deles, e todos nós éramos irmãos. E quem estava nos ensinando era o irmão Dili Cuitã. Ele pegou uma varinha, riscou no pó. Primeiro eu vou mostrar para vocês o caminho do inferno. E ele começou a riscar assim, um risco de um lado do outro, foi estreitando, estreitando, um funil. Ele disse: lá em cima tem um abismo, tem um buraco, e tem fogo dentro. Quem entra por esse caminho vai, e cai no fogo. Esse fogo nunca se apaga. E ele diz assim: e tem um bicho lá que rói as pessoas, que nunca morre. Aquilo ficou entranhado na minha alma. E ele também pegou a mesma varinha e disse: agora eu vou mostrar o caminho que vai para o céu. E ele começou a fazer um caminhozinho. Ele não fez retinho, fez assim uns caminhos retos, de pedra, tem espinho, e foi fazendo um caminhozinho bem estreitinho, mas um caminhozinho que ia subindo, e lá de repente alargou bem largo. Ele disse: lá está Jesus, com os braços abertos. Lá é a cidade santa, que está preparada para aqueles que trilhar este caminhozinho. Quer dizer, você nunca esquece de uma lição dessa. 70 anos, ou talvez um pouco mais, já se passou, e eu nunca esqueci. Oh, irmã, não te esqueça das lições que a palavra de Deus passa para nós. Eu vou fazer o culto hoje para vocês ir mais contentes comigo embora, e não vou pregar mais muito tempo. Às vezes tem gente que quer ouvir mais e mais a palavra, mas quero ler uma pequena escritura que está em Isaías capítulo 55, versículo de número 6 até o número 11. Nós vamos ler, vocês ficam sentados mesmo, mas por favor, pega nessa tua Bíblia e olha bem o que está escrito ali. Um chamado de Deus, avisos de Deus, ensinamentos que o profeta Isaías, 600 e poucos anos antes do caminho ser realmente mostrado, ele já falava. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz, e próspero
prosperará naquilo para que eu enviei. Amém. Tome essa palavra para você nessa noite. Se você ainda não absorveu a palavra pregada, está olhando para ela e dizendo: será que eu vou conseguir? Fique em pé agora. Aleluia. Xalabalarabassai. Aleluia. E venha à frente agora, desde lá de trás, todos à frente, como nós estamos fazendo. Eu vejo irmãos aqui de joelhos dobrados, chorando, buscando a presença de Deus. Venham aqui, irmãos. Aos irmãos que vão nos ver depois, nós vamos já parar com a transmissão, mas dizendo para os irmãos que estão nos ouvindo, que é necessário, irmãos, nós tomarmos decisões nesses dias. Essa mensagem talvez você vai ouvir daqui a alguns anos, mas é necessário nós tomarmos decisões. Mais para frente, irmãos, vem para frente, vem vindo mais aqui na frente. Aleluia. Aqueles que querem se batizar nas águas ainda antes do inverno deste ano, vem bem para frente. Glória a E o Deus. Senhor vai te dar força, o Senhor vai confirmar na tua vida o caminho santo, e você vai se lembrar sempre da bendita palavra dele. Tu que não tem conseguido andar no caminho, porque não tens te controlado, a tua boca tem sido descontrolada, os teus passos têm sido como um embriagado. Nessa noite o Senhor quer te dar esse equilíbrio espiritual, Aleluia. essa força para tu vencer. Assim também como aqueles que vão estar nos ouvindo, o Senhor estará abençoando eles, e nos despedimos deles agora em nome do Senhor Jesus, e que Deus nos abençoe.